Bom, abra sua Bíblia aí comigo em Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e 12. O tema do nosso culto hoje é as duas missões específicas da igreja. E eu quero rapidamente falar sobre quais são estas duas missões específicas. Aqui em Provérbios 24, 11 diz assim: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, e se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, e não o saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a tua obra? Queridos, esse texto, ele nos traz uma mensagem sobre a primeira missão específica da igreja. Esse texto, ele fala sobre o dever de nós, homens e mulheres de Deus, livrarmos aqueles que estão sendo conduzidos à morte, aqueles que estão sendo conduzidos à matança, aqueles que estão sendo levados ao risco iminente de condenação, de perda da sua salvação, por não terem sido alcançados, devidamente alcançados, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Então, o sábio Salomão, ao expressar em suas palavras aqui no livro de Provérbios, ele está dizendo: livra os que estão destinados à morte, se puder. Ou seja, faça todo o seu empenho, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você pode fazer, você deve fazer para cumprir a missão do homem e da mulher que é salvo em Jesus. Qual é a primeira missão específica da igreja, pastor Itamar? É salvar o que está perdido. Se você ler a palavra de Deus, em Marcos 16:15, a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí, há uma sentença na conclusão desse texto: quem crê será salvo. A salvação depende da fé da pessoa, mas é papel da igreja levar todo o esforço possível, empreender todo o esforço possível para salvar quem está perdido. Nós não podemos nos contentar com o céu só para nós. Nós não podemos nos dar por satisfeitos, porque como alvos da graça de Deus, nós já fomos alcançados, já fomos salvos e estamos livres da condenação. Não, a palavra diz: empreenda todo esforço, empenhe-se o máximo possível para salvar os que estão destinados à morte, para alcançar aqueles que ainda estão correndo risco iminente de perdição e condenação. Agora o texto diz: se você puder. Você não precisa se sentir mal e nem se sentir culpado porque você pregou a alguém e ele não creu, porque você evangelizou alguém e ele não se converteu, porque você se empenhou ao máximo para que alguém fosse salvo, levando a palavra, orando, demonstrando amor, mas essa pessoa não se posicionou, não creu, não se decidiu, e você, quem sabe, obviamente, fica triste por uma vida, por alguém que não crê e que corre risco de condenação. Mas o que você deve fazer é empenhar-se ao máximo. Essa é a primeira missão da igreja: salvar o que está perdido. Ao seu redor, com certeza, existem pessoas que são necessitados, que são carentes da salvação de Jesus. Teu papel é abrir a boca e testemunhar. Testemunhar como? Falar da sua experiência com Ele, de como Ele te amou, como Ele foi gracioso contigo, testemunhar a sua experiência de conversão, como você foi perdoado dos seus pecados, alguma cura que você recebeu, a libertação que alcançou você, uma transformação que você passou, experimentou a partir do momento da sua conversão. O seu testemunho torna a palavra da sua boca uma ação profética. E o Espírito de Cristo age por meio disso. O Espírito Santo ministra. E a Bíblia diz que é Ele quem convence. Que é Ele que leva o homem ao arrependimento dos seus pecados. Então, a primeira missão específica da igreja. Por que eu usei esse tema, missão específica? Porque nós temos várias. Nós temos outros papéis. Como igreja, nós temos muitas funções. Mas como missão, nós precisamos saber identificar algumas delas. E uma das, eu estou enumerando duas aqui, tá? Eu estou falando sobre duas. Mas duas das missões específicas da igreja é salvar o que está perdido. É empreender todo esforço possível para
que ninguém se perca. Perceba que em Provérbios 24, versículo 12, ele está dizendo: se você disser consigo mesmo, em seu coração, em sua mente, dizer, mas eu não sei, mas quem sabe você vai querer se omitir, se justificar, arrumar uma desculpa para não fazer, para não se esforçar para salvar o perdido, para levar o amor de Deus, para testificar o evangelho. Quem sabe você vai arrumar aquela desculpa que deram quando o Senhor, naquela parábola das bodas, mandou chamar os convidados e um disse: olha, eu comprei uma junta de bois, preciso ir experimentá-los. Há pessoas achando que se trata de um churrasco, né? E não, bois eram ferramentas de trabalho. E ali fala de um profissional sendo bem-sucedido na sua carreira, expandindo seus negócios e querendo ver como seria o resultado do seu investimento. Às vezes, nós estamos muito ocupados com o trabalho, com a carreira, com o crescimento financeiro, com o crescimento econômico que estamos tendo. E olha, às vezes, quando acontece uma situação como essa que o mundo está passando, é que nós acordamos e percebemos que o trabalho é importante que tenhamos um bom sustento, uma boa provisão financeira em nossas casas e famílias, mas independente disso, nós não podemos deixar de cumprir a missão da igreja. Nós não podemos dedicar-se apenas ao trabalho, ao crescimento financeiro, à expansão da empresa e dos negócios e deixar de cumprir um chamado, deixar de cumprir uma incumbência que foi dada a nós. Outro deu a desculpa: olha, casei-me, portanto não posso ir. Sabemos que uma pessoa casada, ela passa a ter mais responsabilidade, se torna pai de família, tem a casa para sustentar, a esposa ou o esposo para dar atenção, filhos para cuidar. E às vezes nós nos escondemos atrás dessa justificativa: eu sou um homem de família, uma mulher de família, eu tenho muitas obrigações e eu tenho muitos compromissos, responsabilidades. Olha, não vai dar. E às vezes a gente acaba não indo evangelizar, acaba não falando do amor de Jesus, acaba não testificando, acaba não lutando pela salvação de alguém, gastando um tempo, dedicando um tempo para alcançar aquela pessoa, para se dedicar para que aquela pessoa chegue até a Cristo. Lembre-se, Provérbios 24, 11 diz: para que você livre aquele que está sendo levado à perdição e à morte, e que você não deve ficar no seu coração conjecturando desculpas para não fazê-lo, porque Deus sonda o coração, Deus sabe que nós podemos, porque Ele não nos pede nada que nós já não tenhamos condição de fazer, porque Ele já pôs em nós a devida capacidade. Um outro nas bodas também, na parábola das bodas, diz que ele havia comprado um campo e precisava ir ver. Nós sabemos que campo representa um lugar distante, mas também representa uma posse, um bem adquirido, um crescimento financeiro, um crescimento material que todos nós almejamos. Quem não gostaria de ter uma casa na praia, uma casa no campo ou na serra, né? Para poder desfrutar nos feriados prolongados, nas férias. Quantos de nós não gostaríamos de ter uma moradia melhor, um investimento melhor, quem sabe até mesmo aí um iate, né? Uma lancha para curtir. Nem isso tudo, talvez até um jet ski já seria bom, né? Vou passear. E às vezes é assim que nós ficamos. Nós ficamos tão distraídos com as coisas boas que a vida pode nos proporcionar. E são coisas legítimas. Não é errado comprar um campo, casar-se é bênção de Deus, aumentar as ferramentas de trabalho, expandir um negócio, ganhar mais. Não é pecado, não, aliás, é uma forma de Deus abençoar-nos para a glória dEle, cuidar dos nossos, da nossa família também para a glória dEle, e fazer-nos governo nessa terra do seu reino, para que a obra expanda, para que o reino cresça, para que o evangelho chegue a mais pessoas. Hoje nós estamos fazendo aqui uma transmissão um pouco melhor, porque Deus usou pessoas. Nós ganhamos 2 computadores para melhorar o sistema de som da igreja, para melhorar a transmissão da igreja. Tem uma equipe engajada, envolvida, trabalhando, porque Deus está usando pessoas que estão com oferta, pessoas que estão com o seu tempo, contribuindo, fazendo investimentos para quê? Para que o evangelho chegue a mais pessoas. Nesse exato momento, nós temos pessoas no Brasil e fora do Brasil nos acompanhando. Pessoas em Taubaté, onde a nossa igreja está localizada, e pessoas em vários estados, e até mesmo lugares onde jamais imaginávamos chegar com esta palavra. Estamos chegando. Por quê? Porque Deus usou alguém para possibilitar isso por meio da sua contribuição, por meio da sua doação, seja do seu tempo ou dos seus recursos. Então recursos
tê-los, crescimentos, obtê-los, não é errado, não é pecado. O problema é quando nós usamos nisso a desculpa, a justificativa para não fazer a obra, para não cumprir um chamado, para não atender uma incumbência que foi nos dada. É algo que nós não podemos, em hipótese alguma, usar como desculpa. Nós jamais vamos justificar-se diante de Deus. É dever inexcusável. Não há justificativa para não fazer. Não há desculpa que será aceita. Na parábola das bodas, a Bíblia diz que quando todos rejeitaram o chamado daquele Senhor, ele disse: também eles não vão mais participar das minhas bodas. Chame-os dos valados, chame-os das beiras das estradas, vai buscar os pobres, miseráveis, os menosprezados pela sociedade e traga-os para que a minha casa se encha. Às vezes nós estamos numa posição privilegiada, nós temos dons, nós temos talentos, nós temos recursos, e nós acabamos arrumando desculpas e pretextos para não fazer. A primeira missão específica da igreja é salvar o que está perdido. Não se acomode na sua salvação, não fique satisfeito porque você está salvo, porque a tua vida está transformada e porque os novos céus e novas terras se espera, porque a nova Jerusalém te aguarda. Não fique satisfeito por isso. Você precisa querer o teu pai e tua mãe no céu, teus filhos no céu, teus amigos no céu, teus companheiros de trabalho no céu. Você precisa querer levar mais alguém junto com você. Amém? Então, a primeira missão específica da igreja não é construir um belo de um templo. Não é errado tê-lo para conforto, para congregar, para estrutura de treinamento, discipulado e adoração. Não, mas a primeira missão da igreja não é levantar um grande templo, mas sim salvar aqueles que estão perdidos, e dedicar o maior tempo possível da sua vida salvando os que estão perdidos. Em Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. Veja, Jesus veio como principal objetivo. Gente, ele nasce para morrer, para salvar quem estava perdido, né? A primeira missão é especificamente essa. Ainda em João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Quem precisa de salvação? Quem está perdido, quem está totalmente desconsiderado e desenganado pela humanidade, pela sociedade. Aqueles que o mundo não quer mais, Jesus quer, porque ele veio para os sãos. Aliás, ele veio para os doentes e não para os sãos. Então você precisa colocar como foco da sua vida: eu quero salvar quem está perdido. Comece a amar o que está perdido. Comece a se apaixonar por vidas que ninguém quer saber mais delas, porque no meio dessas pessoas existem homens e mulheres que serão levantados para grandes propósitos e o nome do Senhor será glorificado. Agora existe a segunda missão específica da igreja, que é aquilo que Jesus, em Mateus capítulo 28, se não me falha a memória, versículo 19 a seguir, ele disse o seguinte: que todo o poder havia sido dado a ele nos céus e na terra, e ele estava voltando ao Pai. Então ele disse aos discípulos: ide, preste atenção, fazei discípulos de todas as nações. Prestou atenção que a expressão de Mateus é diferente um pouquinho de Marcos. Marcos 16:15 diz: vai e prega. Agora, em Mateus, a linguagem usada já é diferente. É: faça discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso está em Mateus 28, 19 e 20, se não me falha a memória. Por que eu estou usando esse texto como ponto de partida para falar sobre a segunda missão específica da igreja? Porque lá em João 15:16, Jesus disse assim aos seus discípulos: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A segunda missão específica da igreja é conservar o que está salvo. Eu não posso só querer salvar o que está perdido, porque às vezes eu saio por aí pregando para o mundo todo. Eu prego para tudo quanto é gente, para tudo quanto é pessoa que eu considero ou venho a considerar como perdido, e depois eu simplesmente largo para lá, deixo de lado. Não, eu preciso entender que, da mesma proporção que eu invisto sentimento, dedicação e cuidado em alcançar perdidos, eu preciso investir sentimento, dedicação e cuidado em conservar os que já estão salvos. Às vezes nós abrimos a porta da frente da igreja, mas não fechamos dos fundos. Às vezes a igreja se torna uma rodoviária. O que é uma rodoviária? Um lugar de transição, de passagem. Não é o destino de ninguém, não é o fim de ninguém, é o lugar de passagem. Ali as pessoas saem para muitos lugares, e às vezes nós até falamos de Jesus para muitos, evangelizamos muitos, mas discipulamos muito mal.
não só discipulamos mal, cuidamos mal, porque no dia a dia nós acabamos por não amar como precisa amar, ter a devida dedicação que precisamos ter como pais que cuidam de filhos. Eu estou falando com pais e mães aqui, eu tenho certeza. E quando nós geramos um filho, nós precisamos saber que aquele filho vai levar um tempo para abandonar as fraldas, vai levar um tempo para parar de mamar no peito da mamãe, vai levar um tempo para gatinhar, vai levar um tempo para começar a andar sem segurar nas nossas mãos e sem escorar em alguma coisa, vai levar um tempo para que ele tenha discernimento do certo e do errado. Amém ou não amém? Então aquela criança, ela vai ter a transição de criança para adolescente. E olha que doideira. Aí quando você acha assim, agora tá bom, aí que o negócio começa a piorar. Porque cuidar de uma criança, ele não é senhor das vontades dele. E mesmo que ele erre, que ele tropece, você ainda o domina de certa forma, você ainda o conduz. Mas quando chega na idade da adolescência, que é a descoberta, a mudança, começa a ter entendimento de muita coisa e começa a ter suas próprias vontades, e aí começa a ver o questionamento, às vezes a insubordinação, a desobediência, às vezes até um pouco inconsciente e involuntário, porque faz parte do momento, está descobrindo coisas novas, está experimentando coisas novas, então começa a se achar senhor de si mesmo, né? Porque já não é mais criança. Adolescente não é mais criança, pode até, né, a cabecinha ainda ser, mas a concepção própria, não, eu não sou criança. Às vezes alguns continuam, né? Não faz a transição no tempo certo. Mas aí, depois da adolescência, vem aquele momento que a gente começa a se sentir adulto, né? Que a gente descobre-se com 18 anos, com 19, com 20, tem uns que com 21 ainda são adolescentes. Estão falando aí que com 23 ainda é adolescente, né? Misericórdia, aí não dá. E aí, quando descobre-se, então agora eu sou maior de idade, aquela fase do crente, né, do tal do salvo, do convertido, que agora eu já sou maduro, eu sou senhor de mim mesmo, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sou dono do meu nariz, eu faço e aconteço. Mas a gente só descobre realmente a realidade da vida quando a gente inverte a posição, quando a gente passa a ser pai, quando a gente passa a ser mãe, quando a gente começa a ter que arcar com as contas de casa, quando a gente começa a pagar as contas, honrar compromissos, aí a gente começa a entender, nossa, essa vida de adulto é meio doido, é fatura em cima de fatura, é compromisso em cima de fatura, de compromisso, os dias voam, o ano acaba rápido, porque quando você começa a assumir responsabilidades, a tua vida muda. Então, por que eu estou fazendo essa rápida ilustração aqui? Que gerar um filho e abandoná-lo ao mundo é fácil, mas gerar um filho e cuidar, olha o processo. Às vezes ele ainda está com 30 anos e dependendo de nós pais, para alguns conselhos, orientações, direcionamentos, quando não, até algum tipo de auxílio direto. Então por que eu, cristão, salvo em Jesus Cristo, acho que preguei para alguém, está tudo resolvido? Eu quero dar uma de Jonas. Deus mandou pregar para Nínive. Nínive é pecadora, se continuar desse jeito eu vou destruir. Aí eu faço de tudo para não pregar, eu quero mais que Nínive se exploda, né? Eu quero mais que o perdido seja mais perdido ainda, eu quero mais que o perdido seja condenado. É verdade ou não é? Às vezes nós, por ira santa, por indignação santa, a gente fica revoltado, a gente vê um monte de gente ímpia que não quer nada com Deus, gente que não faz nada certo, desonesto, mau caráter, ainda se dando bem, dá aquela raivinha gospel, né? Dá aquela raivinha gospel, a gente fala, eu pagando o maior preço, eu sendo fiel à minha esposa, honrando meu marido, honrando meu pai, sendo fiel a Deus, e é difícil dar certo. E esse indivíduo, essa indivídua, né, se dando bem, então às vezes dá aquela irinha santa, né? Então a gente quer dar uma de Jonas, deixa Nínive se explodir. Mas, como primeiro dever é salvar o que está perdido, a gente vai lá e prega por descargo de consciência. A gente sai por aí gritando aos quatro ventos, né? Como se estivesse pregando, mas só estou jogando palavras ao vento. Por quê? Eu não quero ter trabalho. Cuidar de gente dá trabalho, cuidar de bebê é fácil? Pergunta ali para a Eliana, ela teve gêmeos, os dois juntos. Lá em casa tínhamos três, não foi gêmeo, mas foi um atrasinho do outro. Teve mês de eu gastar 4 caixas de leite de uma vez. Fardo de fralda, irmão, às vezes não durava 15 dias. Coisa de louco, né? E a mãe, que tem que amamentar e acordar de madrugada, e os pais não vai querer dar uma de bom não, que a maioria dos pais sabe, né? Dá aquela roncada gostosa mesmo, e às vezes nem percebe, né? Só quando a mãe pega no pé mesmo para ajudar. Não é fácil cuidar.
Qual é que você fala assim, vou sentar para comer, o cidadão enche as fraldas? Mas logo agora, na hora de comer, você fala, agora eu vou sentar para descansar. Aí vem, você fala, meu Deus, ai. E aí é engraçado que quando é criança quer que cresce, quando cresce quer que volta a ser criança. Então não é fácil, você tem que cuidar. Então por que às vezes eu só quero pregar por descargo de consciência? Porque cuidar de gente dá trabalho. Se dedicar a uma pessoa dá trabalho. Mas a segunda missão específica da igreja é cuidar, é manter, é conservar o que está salvo. Eu não posso só pregar como Jonas. Jonas pregou e correu para um ponto alto para ver se Nínive ia ser destruída mesmo. Falou, agora eu quero ver o circo pegar fogo. Só que Deus se compadeceu de Nínive, porque Nínive se arrependeu. Nínive foi salva. Uma mensagem, um pregador, e uma cidade inteira foi salva. E aquele homem ficou indignado, porque ele queria mais é que eles se explodissem todos. Ele não estava nem aí com eles, né? E aí o que acontece? Às vezes eu quero dar uma de Jonas, só pregar por pregar. Estou cumprindo minha missão. Estou falando de Jesus. Quem crê, creu. Quem não creu... E aí? Não é assim. Não é assim que funciona. João 15,16. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei fruto. Então vamos lá, para que eu vá e dê fruto. Eu vou dar fruto como? Vivendo o reino, a cultura do reino, as palavras de Jesus, o evangelho. Minha vida começa a ser mudada, transformada. Mas qual é o desdobramento disso? Qual é a consequência, o efeito disso? Alguma coisa tem que dar. Então, ao meu redor, vidas começam a ser impactadas e são levadas a Cristo. A conversão, o meu testemunho de vida revela Cristo a eles. E aí o que eu faço? Largo para lá, agora eu te apresentei Jesus, solto ele no meio da igreja, e no outro dia eu já não falo nem mais oi, porque eu não estou afim de escutar problema. Eu pego o irmãozinho não convertido, jogo no colo do pastor, falo, tá aí pastor, cuida, né? Muita gente faz assim, gera filho e entrega para adoção. Gera filho e dá para os outros cuidar. Eu não quero problema. Gostoso foi fazer. Mas cuidar é muito ruim. Como que o texto de João 15,16 termina? Vades e deis fruto, e o que mais? E o vosso fruto permaneça. Aí o interessante, não, o texto não terminou aí não. O texto termina assim, tem um ponto de vírgula legal ali. O texto termina assim, a fim de quê? Isso é um condicionamento. Tudo que pedirdes em meu nome a meu Pai, crendo vocês recebam. Aleluia. Às vezes a gente pega o textinho isolado que Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome para o Pai, vocês vão receber. E aí alguém fala, vou sair pedindo, eu quero carro, eu quero casa, eu quero vitória, eu quero exaltação, eu quero bênção. Aí papai olha e fala assim, estou a fim de dar, filhão, mas e aí? Isso aí tudo é privilégio, porque o que eu tinha que te dar era a salvação, a morte de Cristo na cruz, te alcançou, te perdoei, o resto é tudo privilégio. Você conquista como? Vida de obediência, vida de cumprimento de dever. Quando nós somos pais, o que a gente faz com os nossos filhos? A gente orienta, obedece aqui para ter um privilégiozinho ali, o resto você tem que conquistar, filhão, né? Privilégio, alguns benefícios da vida aí, alguns mimozinhos, é conquista, não cai de graça. Só que tem gente que associa a salvação e de uma forma que ele não precisa fazer nada nessa terra. Ele não tem missão a cumprir, ele não tem chamada a cumprir, ele não tem responsabilidades nenhuma para com Deus e para com o próximo. Então o texto termina, vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nós temos que conservar o que está salvo, o que nós geramos. Nós temos que apresentar isso lá a Cristo no final da nossa caminhada. Amém? Nós temos que chegar ao fim da nossa trajetória, igual Paulo fez, combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Aleluia. Eu creio que quando nós fazemos isso, nós cumprimos pelo menos essas duas missões específicas da igreja. Amém? Então eu quero hoje deixar essa palavra para você. Deus está nos chamando para salvar o que está perdido. Esses dias fizemos um culto drive-in e eu me reportei ao início do meu ministério. Eu amo essas coisas, nesses trabalhos de rua. Só que a gente vai ficando velho e a gente vai mudando um pouquinho, vai se adaptando, vai se moldando as coisas. E aí a gente vai meio que, tá bom assim, tá legal, não vamos ter trabalho não, né? Tá mais cômodo ficar montando, desmontando e vamos para lá, e vem para cá, e vamos para lá. E aí, quando aquele culto acabou, minha alma estava numa alegria tão grande, vendo pessoas
E olha que fizemos algo discreto, mais focado para a igreja, mas mesmo assim, pessoas fora foram abençoadas, teve uma repercussão maravilhosa na cidade, muitas pessoas depois mandando mensagens, perguntando, os irmãos glorificando a Deus pelo que foi. E aí o Espírito Santo me fez voltar lá quando a gente... Vou falar um negócio aqui, quem acompanha pelo Facebook, alguns amigos lembram, porque eu e a Val... hoje, pastora Val, que me auxilia na obra, minha esposa, nós éramos namorados, e nós fazíamos um trabalho com uma Kombi azul, e essa Kombi azul, o apelido dela era Margarida, porque você fechava uma porta e ela abria outra, né? E essa Kombi azul, a gente colocava quem cabia lá dentro, mais os instrumentos, mais o som, imagina, somada a minha belina velha, e a gente saía para fazer a obra de Deus em alguns lugares, e o nome era Caravana do Amor, bem 1990 mesmo, viu, gente? Caravana do Amor. E aí a gente ia, irmão, ia para tudo quanto é lugar, para cidades vizinhas, chegava em quadra coberta, em bairro, pregava, evangelizava. E aí quando eu me vi ali naquele estacionamento, aquela área, eu falei, glória a Deus, olha que coisa boa, voltando a fazer coisa que a gente fazia lá no passado. Era trabalhoso, é difícil, é cansativo. Às vezes dormia nos lugarzinhos que só Jesus. Passavam umas situações que misericórdia, mas nada mais prazeroso que estar cumprindo a missão e vendo perdidos serem salvos pela glória de Deus. Só que quando Deus nos chama para o pastoreio, Ele diz, agora cuida. Quando Jesus falou com Pedro lá em João 21, Ele disse, tu me amas, Pedro? Ele falou, eu te amo. Ele falou, então apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida dos meus filhos, cuida da minha igreja. Então nós não podemos sair por aí só lançando rede, lançando a isca, né? Pregando o evangelho para as pessoas serem atraídas por Cristo e depois não queremos cuidar delas. Então Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu uma equipe de liderança e de ministros ungidos e abençoados com potencial maravilhoso, mas Deus tem falado ao meu coração que nós estamos limitados demais, que nós podemos mais, que nós podemos chegar a lugares que Ele ainda não nos levou e que alguém ainda não foi. Pastor, mas lá tem pessoas, sim, mas essas pessoas, elas estão fazendo o que elas podem, e nós precisamos fazer o que nós podemos, porque existem pessoas que só serão alcançadas por você, que Deus quer usar você, e é você que vai ter que cuidar, sou eu que vou ter que cuidar. Está entendendo disso? Amém? Então a palavra que Deus pôs ao meu coração para hoje é essa: vamos cumprir as duas missões. Não vamos nos limitar a termos uma igreja confortável para nos congregarmos, para recebermos palavras abençoadas, que nós temos, graças a Deus, bom alimento aqui nessa igreja. Nós somos bem alimentados. Aqueles que levantam para pregar aqui, dentro do seu chamado, e segundo o que Deus tem lhes dado de graça, eles têm sido usados por Deus. Nós somos bem alimentados. Só que a gente às vezes fica engordando, sentado, e não consegue reproduzir. Veja, nós não somos leitões de Jesus, nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. Amém? Não é para ficar sentado e engordando espiritualmente. O trocadilho pode ser muito bom para você, tá? Você não gostou de ser chamado de leitãozão, mas tem uns crentes que estão todo leitãozão, né? Gordo, 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 de tanto receber, mas não está produzindo nada. Nós temos que produzir. Ovelha gera ovelha, tá? E aí nós vamos conseguir apacentar, porque Deus nos deu um time maravilhoso. E eu tenho certeza que o Senhor frutificará. E não pelo crescimento numérico de uma denominação, não pelo enchimento numérico de um prédio, mas pelos frutos para a eternidade em Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu me sinto ainda disposto. Eu postei agora no grupo de liderança essa semana. Eu ainda vejo coisas novas para Deus fazer através de nós. Eu ainda vejo vidas para serem alcançadas. Nós temos um ministério de música com capacidade de chegar em qualquer lugar e ministrar e vidas serem tocadas. Nós temos ministros aqui que com capacidade de abrir a boca e pregar, e o Espírito Santo falar e vidas se converterem. E nós temos um time aqui que tem condição sim de cuidar de gente, de cuidar de pessoas e de reproduzir Cristo e o Evangelho que recebeu. Então, em nome de Jesus, eu estou afirmando para vocês aqui hoje no altar da igreja, diante não apenas da equipe que está aqui me auxiliando, mas de todos que estão acompanhando. Assim que passar, meus irmãos, essa crise, se prepare, porque nós vamos muito mais para a rua, fazer trabalhos, levar essa estrutura que Deus nos deu aqui. Eu subi nesse andame aqui, nós colocamos esse PA, e a gente brincava aqui, o Vinícius estava ajudando, ele viu que não é fácil ficar pondo e tirando, mas eu falei, vamos ver como é que é, porque nós vamos ter que descer isso aqui mais vezes. Então vamos lá, como é que é aqui, aqui e tal, porque nós vamos ter que arrumar uma solução.
Nós temos a estrutura, nós temos equipamento. Não é só para usar 2 vezes por semana, 4 vezes por mês, para fazer culto e dizer que legal. Não, nós podemos usar a ferramenta que Deus nos deu, que é ótima, para alcançar muito mais pessoas. E eu sei que Deus vai nos usar para isso, amém? Então eu quero orar com vocês, orar com os que aqui estão presencialmente, porque não podemos trazer a igreja toda aqui, mas orar com aqueles que estão em suas casas. Porque eu tenho certeza que essa situação que a igreja, o mundo está passando, mas a igreja está submetida a isso, porque Deus está permitindo o mundo passar, a igreja está aqui no mundo. Eu creio que essa situação serve para despertar-nos em muitas áreas. E vamos sair mais fortes, vamos sair melhores. Eu disse numa outra mensagem que eu mandei para vocês, eu espero que vocês ainda tenham paciência de ler as minhas mensagens. Eu disse que nós não somos profetas do caos, que nós não fazemos parte daqueles que acham que a igreja ia estar paralisada e estagnada nesses dias. Na realidade, a igreja está vencendo. A nossa igreja aqui, inclusive, nós estamos vencendo. Eu estou vendo milagres nesses dias. Deus está cuidando de pessoas, está cuidando da sua igreja. E eu quero glorificar a Deus por causa disso. E nós vamos ver grandes frutos depois disso. E nós veremos a glória de Deus. Ah, pastor, mas pode ser sinal da vinda? Irmão, tudo que está acontecendo nesse mundo já é evidência da vinda. A proximidade do fim, tudo que está acontecendo, cada dia que termina e começa outro é proximidade do fim. Não há nada de novo para o cristão, não tem por que você se assustar. Nós estamos perto da geração que vai ver o arrebatamento. Mas se eu não sou parte dela, eu vou preparar a geração que está chegando aí para ser ela. Farei a minha parte no meu tempo, como outros fizeram, porque os céus nos aguardam, amém? Vamos orar, queridos, pedir para o pessoal do louvor estar aqui, aí ver o que vocês podem ministrar para a gente encerrar, que nós vamos encerrar orando e ofertando e abençoando a obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a igreja, ela é mantida por fidelidade dos seus membros, pela fidelidade daqueles que entendem o seu papel e o seu compromisso, amém? Então, deixa eu falar uma coisinha para você, ao encerrar esse culto, você já se habituou a fazer transferência eletrônica, você já se habituou a ofertar por meio do internet banking, ó. E aí eu quero dizer para você o seguinte, a igreja se adaptou a essa realidade e nós vamos continuar disponibilizando isso para sempre, tá? Mesmo aqui na hora do culto, eu estou aqui na igreja, pastor, com o meu celular, pode fazer agora a sua oferta, mesmo por transferência eletrônica, não tem problema, para nós é até melhor, que a contribuição vai direto para a conta da igreja, sem a menor necessidade de contato com o papel. Para a gente isso é mais tranquilo, o procedimento administrativo é até melhor, tá bom? Então você que vai ofertar, a conta da igreja no Banco Itaú, a agência 8945, o pessoal que está no YouTube aparece na tela, o pessoal do WhatsApp, o pessoal do Facebook não, mas alguém aí pode comentar lá no Facebook, deixar o recadinho, tá? Seja você também, contribua também, oferte também, você pode transferir agora uma oferta de amor, você que é um dizimista fiel, pode enviar o seu dízimo direto para a conta da igreja. Nós temos compromissos a saldar, nós temos o nosso compromisso com o prédio, essa pandemia não vai parar a igreja vai voltar a todo vapor, e nós vamos agora, todas as lives da igreja vai ser feita daqui, estava sendo feita da minha casa, nós vamos continuar fazendo daqui, num ato profético, a igreja vai estar aberta para pregar, para falar do amor de Deus. Por enquanto não podemos ter aglomeração de pessoas, por cautela, por responsabilidade, uma questão de saúde, mas faremos a obra. Então terça-feira, 8 horas, nós vamos ter mais um culto, como é praxe, termos o culto da palavra. E domingo que vem o pessoal está pedindo o culto Drive-In, que é o aniversário da igreja, né? Então nós vamos nos organizar aí, tudo indica que teremos o culto Drive-In e nós vamos falar melhor sobre isso depois, amém? Então vamos orar, encerrando, vai ter o louvor. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, você pode fazer a sua oferta. A tua oferta e o teu dízimo faz a diferença, é o que sustenta a obra de Deus, é o que faz com que esse espaço aqui esteja de portas abertas, é o que faz com que essa obra não pare e que nós consigamos cumprir o propósito dela, amém? Antes de encerrar com o louvor, eu quero agradecer aqui a equipe dos nossos ministérios que estão aqui. Hoje está boa parte, não estão todos, né? Por uma questão de cuidado. Claro que essa galera toda aqui está se cuidando, eles têm ficado em casa, os que não estão trabalhando, né? E estão fazendo a sua parte, vieram aqui com toda a responsabilidade que eles têm. Alguns chegaram aqui com as suas máscaras, álcool em gel,
nós estamos tendo que ter a cautela necessária. Só que ao mesmo tempo, nós temos que cumprir também o nosso chamado, nosso ministério e confiar no cuidado do nosso Deus, sem, em hipótese alguma, abrir mão da nossa responsabilidade pessoal. Amém? Então eu quero agradecer aqui ao pessoal que se comprometeu de vir hoje. Amém? Aos ministros que ministraram, à equipe técnica que está nos bastidores nos auxiliando. Muita coisa já está mudada aqui, você não pode ver agora, mas em breve você vai ver. E na terça-feira a transmissão vai estar melhor ainda. Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Nós vamos fazer os ajustes, amém? E fique de olho na rede social, na nossa transmissão aí do WhatsApp. Nós vamos confirmar sobre o culto Drive-In, que é aniversário da igreja, que está todo mundo pedindo aí para ter, amém? Algum comunicado que eu estou esquecendo? Tudo certo? Então vamos orar. Senhor, te damos graças pelos nossos irmãos em todo o Brasil, Pai, que estão cultuando conosco hoje, que estão adorando conosco hoje. Pai, te damos graças, Pai, porque os nossos irmãos e famílias da igreja, Pai, nesse momento estão entendendo que é um tempo que a igreja passa por essa privação da comunhão, da proximidade, do ajuntamento, mas ela não deixou de ser igreja, e ela continua orando, ela continua celebrando, ela continua fazendo a sua missão. E eu quero orar, Pai, para que nós possamos salvar o que está perdido, ir aos necessitados, mas quero também orar, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, qualidade de tempo, de exercício do nosso ministério, para cuidar daqueles que estão salvos. Sabemos que não podemos gerar vidas, filhos espirituais, e abandoná-los. Então, Senhor, que nós possamos administrar o nosso tempo, nós possamos ter condições de servir os nossos irmãos, servir as famílias que o Senhor tem colocado neste lugar, e que possamos cuidar melhor uns dos outros. É a oração que eu faço, Pai, é o que eu te peço. Dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, qualidade de vida e de ministério, para que possamos ser referência, para que possamos ser influência e cumprirmos o discipulado segundo o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e eu peço que se levante um exército. Eu peço que se levante, Senhor, homens e mulheres prontos, dispostos e dispostas a fazer a tua obra. Leva-nos, ó Deus, onde tu queres, que possamos alcançar lugares onde ainda não fomos, não pelo número, não pelo crescimento físico, mas pelo cumprimento da missão, porque eu sei, Senhor, que cumprindo a missão, o Senhor se encarregará do resto. Então, Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor possa capacitar nossa liderança, nossos ministros mais e mais, para irmos e fazermos a diferença onde o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus, nesse instante, ao encerrar esse culto, nós consagramos nossas ofertas, nós consagramos os nossos dízimos. Senhor, aqueles que vão enviar agora por transferência, aqueles que vão depositar amanhã, aqueles que trarão, Senhor, no próximo culto presencial, Senhor, esta oferta que está sendo consagrada, esse dízimo que está sendo consagrado, que seja apresentado a Ti, Deus, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém.